O Me Diga Algo Que Eu Não Sei é feito por comunicadores. Todas as fontes que usamos para criar este episódio estão nos links que colocamos na descrição. Se ao longo do episódio você identificou alguma informação incorreta, é só avisar a gente pelas redes sociais que a gente faz uma errata por lá mesmo ou num episódio futuro. Poucas coisas nesse mundo são tão fabulosas quanto um LGBT de peruca. Agora imagina juntar várias dessas pessoas numa sala e mandar elas competirem por dinheiro, fama e uma coroa cintilante. Vai ser confusão, gritaria, para dizer o mínimo. E para o nosso entretenimento, uma drag queen chamada RuPaul fez isso e criou o Drag Race. O que começou como um programa de TV, hoje move toda uma indústria e a comunidade, estando presente em várias partes do mundo e em inúmeras edições. E mais do que gerar diversão, essa competição apresenta o mundo drag para as pessoas, quebrando preconceitos e barreiras na comunidade LGBTQIAP+, e até fora dela. O programa mostra o lado artístico e humano da arte drag, que muitas vezes é marginalizada. A temporada 15, inclusive, está próxima a estrear, com muitas drags babadeiras no elenco. Será que essa temporada vai ser boa? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais no episódio de hoje. Então prepare seu carisma, originalidade, bravura e talento, porque está começando agora o Me Diga Algo Que Eu Não Sei sobre o RuPaul's Drag Race, e que a melhor drag queen vença! Olá, curiosos e curiosas! Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa de 2023! Olá, Lu! Aê! Olá, Ju! Olá, Jean! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui como fã de Drag Race, mas eu não sei nada, eu não sou aquele fã que conhece as coisas, sou fã que assiste e aplaude e fala assim, lindas, maravilhosas. Mas assim, se joga o nome, eu falo assim, preciso da foto. Porém, eu amo, eu quero assistir todos os episódios ainda e eu quero ser aquele dicionário de drag queen um dia. Assim como o Juliano. Olha, eu ainda acho que eu ainda tenho que percorrer um pouquinho para ser esse dicionário, mas você já deu um spoiler do nosso convidado da semana, que também é um grande fã de RuPaul. Então seja muito bem-vindo, Jean, um grande amigo meu, que tô convidando porque, assim, ele sim tem muita coisa para comentar sobre esse universo. Olá, gente. Prazer, Jean. Olha, eu tenho muita coisa pra comentar, mas, tipo, eu ainda tô no meio termo igual o Luigi. Eu ainda, tipo, às vezes eu tenho que pegar alguma coisinha, alguma imagem, mas, tipo, no meu tempo livre eu tô assistindo RuPaul. Não tem como. E é muito engraçado porque o Jean, gente, ele começou a assistir porque eu enchi o saco dele. Porque antigamente ele ficava falando, eu não quero assistir, o que é isso? Eu não vou assistir, pra quê? Foi só começar que viciou e assistiu todas as temporadas. E ele tem muito mais opinião do que eu, inclusive. E ele fica falando que tá aí no meio termo. Mas, gente, todo mundo tá meio que nesse meio termo. Que é impossível você ficar sabendo o nome de todas as queens. Acho que nem a RuPaul consegue. Então, é normal, dá pra assistir. Não precisa ficar se prendendo a virar esse fã maluco, assim. Mas eu amo. Eu gosto de assistir os episódios mais famosos, tipo, eu sempre volto neles, mas eu tenho algumas queens, assim, decoradas, tipo, na maioria. Só as mais flopadas mesmo, que saem no início, que a gente esquece o nome. Essas aí nem a RuPaul deve lembrar, então... Não, imagina. Os Lucianos do RuPaul. Exatamente. Bom, eu já falei do Jean como ele conheceu o drag, né? Porque eu indiquei, vou dar esse mérito a mim. Mas quero saber de você, Lu. Como que você conheceu esse universo? Eu acho que foi por você também. Você é um difusor de cultura drag. Porque, assim, eu gostava, eu achava, tipo assim, conhecia, nunca tinha assistido, assim, eu pegava uns memes, pegava algumas coisas, e aí você e o Patrick falam tanto de drag,
E o Bruno também fala, meu Deus, não sei o que, nada drag, de fulano, de ciclana. Daí eu falei assim, meu Deus, eu preciso conhecer quem é Laganja Stranger, sabe? Esse nome é incrível. E aí eu comecei a assistir, assim, fui pesquisar, fui ver o que tinha. Não tô atualizado na última temporada. Eu tava assistindo as primeiras temporadas pra ver, para começar, né, pra eu conseguir chegar aí. E só pra entender como que eu tô nesse rolê. Mas eu lembro que você me falou as melhores temporadas e eu fui pegando algumas, assim, pra assistir. Assisti All Stars, e assisti, acho que é sexta, com a da Bianca Del Rio. E aí foi assim que eu comecei, entendeu? Foi tipo assim, fulana de tal, essa não sei o quê. Aí você mandava muito o YouTube das duas drags lá, uma que tem A Trixie e a Katya. a Trixie Mattel, isso. E Sim. aí eu fui pegando, assim, essa vibe de falei assim, não, eu gosto disso. Aí hoje eu gosto de assistir Rita Von Hunt, Pablo, sempre fui fã. Então, a minha cultura drag foi um pouco... Entrou no universo. Entrei no universo. E aí, uma coisa que eu gosto também, que não é de cultura drag em si, mas que tem muito a ver, é o ballroom, né? As danças e tal. E aí eu assisti até uns episódios de Legendary que não é drag, mas geralmente tá incluído, né? Porque geralmente quando você vai numa balada, toca ballroom, tem uma drag, e aí você vai... Aqui em Nova York tem muito disso. Você vai em balada e tem drag queens, sabe? Tem shows de drag queens. Aqui também, né? Virou mainstream, né? Toda balada hoje em dia tem uma drag DJ, uma drag performer. Exato. Aí eu tenho... Esses são meus pontos de contato com a cultura drag. Olha, eu comecei... É muito doido isso, porque quando o Juliano ainda estava dentro do armário, ainda estava preso ao mundo heterossexual e triste, teve um dia que meu irmão, que também é gay, estava assistindo. E ele tava amando, ele e minha mãe. E daí, sabe quando aquele cantinho de olho que você... eu não posso dar pinta, mas quero ver o que tá acontecendo ali. Enfim, passou muito tempo, o Patrick, que é um grande amigo meu e do Luigi, ele começou a assistir e ele ficava me enchendo o saco. Juliano, vai assistir, vai assistir. E daí eu peguei pra assistir e eu acho que em uma semana eu terminei da temporada 1 até a 10ª, assim. Daí eu comecei a acompanhar normalmente. E desde então eu sou muito apaixonado nesse universo. Tem uma dúvida, tem uma curiosidade. Vocês já tiveram vontade de se montar de drag? Eu sim. Eu até procurei. Eu cheguei a procurar, inclusive tem poucos meses, porque o meu primo, ele fez o aniversário à fantasia e desde que ele falou assim... vai ser montado, pode ir do jeito que quiser. Eu falei, eu vou de drag. E eu comecei a procurar, tipo, uns negócios, umas drag cavalona mesmo, sabe? Uns corpete, umas meia arrastão, um salto 20. Aí eu fui olhar e eu percebi um negócio. É muito caro. É um investimento absurdo. Então, tipo, não dá pra brincar de ser drag. Não dá pra... Tipo, só falar assim, vou ser drag por um dia, vou brincar. Não, é uma profissão foda pra caralho. Tem que ter muito investimento. E tipo, nem pra brincar eu tive orçamento. Porque eu acho até um... Não teve. Eu acho que até um desrespeito, tipo, arrumar uma peruca ali qualquer e brincar de ser drag. Porque eu acho que hoje em dia deixou de ser ridicularizado, igual era antigamente. Acho que RuPaul também ajudou muito nisso. Eu, por exemplo, não conhecia o mundo drag antes de RuPaul. Eu conheci através de RuPaul. Tipo, eu fui entender o que era. A imagem que eu tinha de RuPaul de fora era um negócio super superficial. É em certo ponto. Porque é um reality show voltado para comédia. Só que à medida que você vai assistindo, eles também têm aquele foco de mostrar experiência individual das queens, mostrar processo. Muitas queens, hoje em dia mostra mais o processo de transição delas, assim, mostra na série que é uma preocupação legal que começou até agora. Pode ser por interesse um pouco ali da RuPaul, que eu ainda tenho no fundo ali, tipo, que ela foi pressionada para trazer essa representatividade, só que tá tendo, né? É importante começar a ter. Então, foi através dali que eu conheci o mundo. Eu não conhecia nada, tipo, nada. Vendo o programa e se inteirando sobre esse universo, a gente vê o quão complexo é. Não é só colocar uma roupa e pronto.
você tem que criar toda uma identidade, muitas tem que treinar maquiagem, claro que tem várias vertentes, né, dentro dessa própria arte. Tem que treinar performance, tem que treinar estilo, enfim, não é uma coisa simples. E como muitas defendem, quer dizer, como todas defendem, é uma arte, é uma expressão artística. Então não é algo que é simples e fácil. E na maioria das vezes também o que a gente percebe, não só em RuPaul, mas no geral, eu tenho amigos drags, é que a forma que drag libertou a personalidade dela. Eu tenho um amigo que deixou isso muito claro, que antes dele começar a fazer drag, ele era uma pessoa super reprimida. E que drag deu pra ele a oportunidade de começar a ser uma pessoa que antes ele não podia. Que, tipo, ele fala assim, não, eu entro, tipo, na minha drag, eu me transformo, eu viro, tipo, eu mesmo, eu saio na rua com a cabeça erguida e não é a mesma coisa, tipo, quando eu acordo pra ir trabalhar no meu eu comum. Ele fala, tipo, que é um negócio que te transforma mesmo. Isso eu acho muito legal do drag. Esse processo psicológico que a pessoa tem pra transformar em uma drag. Que é tipo assim, se você pudesse ser qualquer versão sua que você possa ser, você pode criar um personagem, né? Criar como... Porque não tem regra na drag. Você pode colocar um sorvete na cabeça e falar que você é a Ice Cream Shop, entendeu? Tipo assim, eu acho que essa é a brincadeira do drag também. Tipo, eu acho legal isso, que você cria esse personagem que não tem as regras de uma sociedade comum, e você pode exercer essa feminilidade extrema que tem a drag queen, sabe? Essa coisa do cabelo, da vaidade, ou às vezes do shade que a gente tem vontade de dar. Então, eu acho que você libera muito, e eu acho que eu assim, na minha leigalidade, eu sou muito leigo nessa questão de psicológico. Eu leio muito, etc. Mas eu acho que deve fazer um bem do caralho, entendeu? Você, tipo, criar um alter ego, você poder jogar toda a tua energia naquele alter ego. A RuPaul até fala no programa, né? Ela fala, tipo, drag revela quem você é. Tipo, o tempo todo ela solta essa frase. Principalmente naqueles episódios de make-up, né? De makeover, que chega as pessoas de fora e fala, eu quero, tipo, mostrar um lado novo meu, tipo, quero escondido. Aí ele sempre fala, tipo, drag realmente revela quem você é. Tipo, tem um negócio que tá ali no fundinho e que você solta quando você enfia uma peruca e um salto. Sim, e é porque é muito doido que é um processo que você vai selecionar características que você quer evidenciar de você, que você quer ter. Então, você cria uma pessoa e isso deve liberar muita coisa na sua cabeça, deve ser uma experiência incrível. Se vocês fossem drags, vocês têm alguma vertente que vocês gostariam de ser? Eu acho que eu ia muito ser uma drag fashionista influencer. Porque, nossa, ficar pirando em look, ficar pirando essas coisas deve ser uma coisa muito incrível. Eu seria uma coisa meio Ariana Grande, sabe? Assim, com e, tipo assim, unhas gigantescas e sabe, tipo, um vestidinho todo, tipo... Ai, eu acho que eu seria uma versão drag, tipo, meio Ariana, assim, meio Britney no começo da carreira, sabe? Tipo assim, eu sou muito novinha, mas eu sou malvada por dentro, sabe? Tô sentindo que a Ice Cream Shopping tá nascendo, viu? Tá nascendo, e muito diamante, uma coisa bem, tipo assim... bem exacerbado uma patricinha amplificada, sabe? Uma aquária, basicamente. Gente, eu seria muito drag performer. Eu já coloquei isso na cabeça. Eu acho que o Juliano concorda me conhecendo. Concordo. Gente, eu vou dar esse contexto. O Jean é a pessoa que sabe todas as coreografias possíveis de K-pop. Ele aprende muito fácil. Ele não tem vergonha de, tipo, tô aqui no meio, tô com K-pop, vou performar. Então eu acho que cabe muito a sua drag performer. Tipo, dar uns espacate. Quem já subiu em ringue de balada pra dançar a Anitta não tem vergonha de dançar um K-pop no meio. Eu não vou soltar o nome da balada pra não procurarem nas fotos. Mas vou deixar só em off. Mas já aconteceu, então eu acho que eu seria uma drag mais performer mesmo. Porque se pedir pra atuar, eu vou ser a Jade Picon. Se pedir pra eu ser humorista, eu vou ser a GK.
E se pedir, e se pedir pra eu ser fashionista, eu vou ser a Tata Werneck. Então não dá. Vai ter que ser performer mesmo e vai ser isso. Eu amei. Pior que essas comparações ficaram ótimas, amigo. Você pode muito ser uma drag de comédia. Sim. Aí, ó, já ganhei mais um local de fala. Já ganhei um local de fala. Eu acho que eu não seria uma drag atriz ou cantora mesmo, porque eu acho que é muito... está além dos meus talentos, que é isso que eu quero dizer. Bom, então vamos para nossa primeira curiosidade para andar a nossa conversa. E para entender o Drag Race, antes é preciso passar pela história do próprio RuPaul. E esse é o nome mesmo dele, viu, gente? RuPaul Charles. O nome dele é bem diferentão. Isso foi obra da mãe dele, a dona Ernestine Charles. Ela sempre imaginou o filho sendo uma grande estrela. Por isso escolheu para ele um nome distinto, que já servisse como nome artístico. A inspiração foi a palavra roux, que é a mistura de farinha e gordura utilizada como base de muitas receitas. O próprio molho bechamel, sabe? E o RuPaul cresceu em San Diego, na Califórnia, em uma família super cristã. Só que, apesar de bem religiosa, a mãe do RuPaul sempre enxergou muita hipocrisia dentro da igreja. Então, o Ru sempre cultivou os seus valores cristãos, mas nunca foi impedido de pensar, questionar e muito menos se desenvolver artisticamente. Então, com apenas 15 anos, ele saiu de casa e foi morar com as irmãs em Atlanta para estudar artes cênicas. Ainda jovem, participou de uma banda de punk rock chamada Wee Wee Paul. Dá pra acreditar o RuPaul, uma banda de punk? E aos poucos ele foi inserindo elementos drags nas suas performances e persona, utilizando de maquiagem, elementos não binários, o que ajudou ele a despontar em uma carreira solo. RuPaul também foi dançarino no Celebrity Club, em Atlanta. A partir daí, a carreira dele começou a se consolidar na função de diretor de filmes, performer e cantor. Aos poucos, ele começou a ganhar espaço fora do estado da Geórgia, indo para Nova York e aparecendo lá já completamente montada. Foi nos anos 90 que o RuPaul despontou de vez no cenário artístico. Ele lançou seu primeiro CD, o Supermodel of the World, que teve músicas que lideraram a parada Billboard Hot Dance Music e Club Play. Sendo tão popular, ele foi convidado por uma das marcas de maquiagem mais icônicas do mundo, a MAC Cosmetics, para ser a garota propaganda. Era a primeira vez na história que uma drag queen modelava assim. E foi nessa década também que a RuPaul ganhou seu talk show, o The RuPaul Show. Entrevistou nomes como a Diana Ross, a Cyndi Lauper. Sabe quem que também era fã do RuPaul? Vocês não vão nem acreditar. O Kurt Cobain, o lendário vocalista do Nirvana. Pois é, você acha que drag é só coisa de gay, né? Nessa mesma época, o Ru apresentou um programa de rádio com sua amiga da época das discotecas, a Michelle Visage. Vocês conhecem ela? Em 2008, começou a trabalhar no seu novo programa, que seria lançado em 2009. E a gente tá falando dele mesmo, o RuPaul's Drag Race, que é a nossa competição de drags favorita. O reality começou super singelo, com baixo orçamento, e aí foi ganhando mainstream. Apesar de algumas controvérsias nas primeiras temporadas envolvendo falas sobre drags feitas por mulheres trans e cis, RuPaul mostrou que abriu a mente em relação a esses assuntos e abriu também a sua passarela para todo tipo de drag queen. Já tivemos drag queens de homens cis heterossexuais, de mulheres cis, e tivemos inclusive a coroa indo para a cabeça de uma drag feita por uma mulher trans, a Kylie Sonique Love, que ganhou a 6ª temporada do Drag Race All Stars. Aliás, se teve algo que o RuPaul tem o mérito, é de furar a bolha e levar a arte drag para as massas através da sua participação em diversos programas de TV, incluindo os seus próprios, além de ajudar a impulsionar a carreira de dezenas de outras drags. Hoje o Drag Race é muito mais que um programa de TV em si. É uma franquia que se desdobra em produtos audiovisuais, shows, eventos e muito mais, empregando muita gente e dando oportunidade para muitas drags fazerem dessa arte a sua profissão. Não é à toa que hoje o RuPaul é considerada, inclusive por ela mesma, a Queen das Queens, isto é, a rainha das drag queens. Sabe uma coisa que eu amo da RuPaul? Que tudo na vida dela, tudo que ela passou, que ela fez, influencia no programa hoje.
tipo, desafios que são explícitos de coisas que ela passou, ela coloca no programa. E eu acho isso muito legal. Mas enfim, o que vocês acham da dona RuPaul? Que a gente sabe que tem muita controvérsia, porque ela já fez umas cagadas por aí, mas mesmo assim, eu quero saber o que vocês sentem de dona RuPaul. Olha, eu vou começar falando que eu gosto da RuPaul. Eu acho que ela fez algo muito importante para a cultura drag, que foi lançar elas pro mainstream, fazer as pessoas prestarem atenção em drags tipo assim, quem seria Pablo Vittar se a RuPaul não tivesse feito Drag Race, sabe? Não tivesse popularizado isso aqui no Brasil. Então, talvez a gente não teria Pablo, não teria a Glória Groove, que são artistas incríveis e que estão aí fazendo, estão sempre tendo hits, sucessos e etc. São drag queens e não, entendeu? Elas não tentam ser diferentes, elas são drag queens. Então, mesmo que a RuPaul tenha falado coisas e etc., eu sou meio que contra a cultura do cancelamento. Eu acredito que as pessoas merecem crescer e entender, né, o que falou, e eu acho que ela fez do jeito certo, entendeu? Ela foi mais inclusiva, ela mudou regras, ela mostrou que tá mais maleável, mas assim, eu não tenho, eu não conheço as opiniões pessoais da RuPaul, eu vejo mais essa questão de como ela conseguiu popularizar, e se não fosse por ela, talvez eu não teria esse apreço pela cultura drag também. Eu tenho umas opinião meio controversa com ela. Eu sei que, tipo, ela abriu caminho pra muita drag, todas, na verdade. E eu também reconheço que ela é uma pessoa que dá muito palco pra elas. Tipo, além do programa, ela sempre tenta manter ali perto como filha mesmo. Sabe, ela trata as drags realmente como filhas. Só que, olhando um pouco de fora e pesquisando nesse mundo Drag Race, eu percebo também que ela é uma pessoa extremamente ciumenta com o palco dela, sabe? Ela não gosta, ela dá a entender que ela se sente ameaçada às vezes quando surge um nome muito grande. E muita gente fala isso. Assim, às vezes eu acho que ela tá no direito dela. Porque, sabe, ela não tá morta pra chegar falando que, ai, por exemplo, tal drag é rainha das drag agora. Eu falei assim, ela tá viva. Acho que é a mesma questão da Madonna. Às vezes as pessoas desrespeitam muito a Madonna por causa da idade dela. Tratam ela como ela, tipo, já tivesse morta e, tipo, ai, já surgiu uma pessoa que abriu o caminho, que começou agora. Não, velho, a Madonna tá viva ainda. Acho que tratam muito a RuPaul, às vezes, como isso, sabe? Ah, a RuPaul pode sair que tal pessoa entra no lugar dela. Tipo, não é desse jeito que funciona. E eu acho que talvez até por se reafirmar, tipo assim, eu ainda tô viva, ainda tô fazendo dinheiro, ainda tô levando, tipo, drag pro mundo, eu tô aqui ainda, ela meio que ainda tem um certo ciúme de tirarem esse posto dela. Eu sinto um pouco disso, não sei se vocês concordam, mas eu percebo esse pensamento no fandom de Drag Race. Eu concordo, amigo, porque a gente já viu algumas questões assim com ela que são polêmicas, tipo a questão da Pablo, que ela claramente se sentiu incomodada por falarem que a Pablo era maior que ela no Spotify e tal. E depois de muito, muito baterem, ela tweetou aquilo lá, eu amo a Pablo Vittar, não sei o quê. É a mesma coisa com a comunidade trans, que por muito tempo foi difícil a RuPaul aceitar e colocar essas queens no programa, mas mesmo assim eu acho que ela aprende com os erros dela, sabe? Não acho que ela seja uma pessoa mal intencionada em nenhum momento, e ela tem uma história muito foda, né? Então eu respeito muito e eu acho que, por mais que tenha todas essas questões e polêmicas, ela é uma pessoa que tem um saldo mais positivo que negativo, sabe? Sim, eu acho que ela tá se permitindo aprender. Porque, igual você falou, no início ela era muito fechada pra. Realmente estava focada no G do LGBT. Tipo, ela focava naquilo. Então,
até se você reparar, alguns desafios antigamente, alguns termos, frases que eles usavam no programa era bem transfóbico, problemático. Então ela cedeu e ir mudando o programa a partir do tempo que pedia. Sabe, hoje em dia certas coisas não pode falar igual falava antigamente. É igual tentar fazer um remake de As Branquelas, não vai funcionar. Se você for transmitir RuPaul da primeira temporada, segunda, terceira, hoje em dia, o programa não ia durar se fosse daquela forma, porque ia ser cancelado no primeiro episódio, não ia dar. Não, com razão. Até a frase, uma das frases mais famosas que a RuPaul fala, ela mudou, né? Antigamente ela falava que a melhor mulher vença. E hoje em dia ela coloca que a melhor drag queen vença. Porque era pra fazer uma analogia de mulher que não é aquele lugar, entendeu? Porque existem drags de todas as formas e não são representações de mulher. São uma arte artística, é uma expressão artística que homenageia a mulher em muitos casos. Mas daí então ela mudou com o tempo. Então eu acredito que sim, a RuPaul ela realmente aprende com o tempo, né? E aprendeu com as pessoas falando pra ela. Sim, eu acho que o principal que ela mudou no programa, que a frase que mais me marcou, foi aquela quando ela recebia, as queens recebiam um e-mail no início do episódio que falava You got a she-male, que she-male é um termo pra falar de transexual que é meio pejorativo. Então eles já tiraram isso. Aí eu falei, ó, a véia tá ouvindo. Tipo, tem a assessoria ali, tá forte. Uma coisa que eu acho que não vai acontecer, mas eu queria muito ver acontecer, é que quando tem outra drag no painel de jurado, essa drag está sempre desmontada. E isso é um padrão que acabou acontecendo no resto do mundo, sabe? Tipo, por exemplo, a Brooke no Canadá, quando recebe outra drag, essa drag tá desmontada. Como se ali só tivesse uma drag pra analisar. A Monet na finale do Canadá versus The Road foi desmontada. Então, sabe, por que, sabe? Por que não pode ter outra drag ali pra compor montada e falando sobre, sabe? Por que tem que estar a evidência em só uma? Então, eu ainda queria muito ver isso. Imagina, por exemplo, a Pablo como convidada ali, montada do lado da RuPaul, seria incrível. Coisas que não vai acontecer, né? Mas enfim. Até porque todo mundo ficaria chocado que a Pablo é homem, né? Porque até hoje tem gente que acha que a Pablo não é homem. Eu amo aqueles vídeos, daqueles comentários na sua cara. Da sua cara da música, que vai ser, não sei o que, sorte esse Pablo que tá com essas duas gostosas aí, não sei o que. E, tipo assim, a Pablo é uma das gostosas. Aham. Eu amo. Quando ela lançou aquela música com o Matheus Carrilho, falaram, nossa, olha esse Matheus pegando essa gostosa, uma coisa assim maravilhosa. Eu amo héteros confusos com sexualidade, que não conseguem entender o que é o que. E eu amo quando tem uma queen dessas em RuPaul que desafia todas as características já que a pessoa tem. Por exemplo, a Courtney Act, que você olha, gente, você nunca diria que é um homem maquiado de mulher, porque ela é uma ilusão assim perfeita, eu amo. Bom, antes da gente continuar nossas curiosidades, eu gostaria de indicar um vídeo que vai estar na descrição deste episódio, nas nossas fontes, que é um vídeo da Foquinha. Não sei se vocês conhecem a influencer Foquinha. Ela fez um vídeo sobre toda a história de drags no Brasil, que é muito importante a gente saber também, porque, né, não basta a gente só ficar aplaudindo o RuPaul, a gente tem que aplaudir as nossas drags também, que é muito importante, que a gente ocupe cada vez mais lugares com essa arte maravilhosa. Então, vão assistir o vídeo, é muito legal, tem muita informação que eu fiquei chocado, assim, que antigamente, lá nos anos 60, antes da ditadura, os héteros amavam ir em bar de drag e assistir as drag performar. Era tipo uma coisa assim, super da elite do Brasil, eles amavam. E tinha muitas queens famosas, daí veio toda a questão da ditadura, daí veio toda a questão
da epidemia do HIV, que associaram erroneamente a comunidade gay. Enfim, assista o vídeo, tá muito legal e tem muita informação que eu precisava recomendar aqui. Eu assistirei e agora a gente vai falar sobre competição. Você já se perguntou como as drags selecionam seus looks para a passarela? Como todas elas têm roupas perfeitas para cada ocasião, para cada episódio? Pois é, acontece que antes do reality começar, as participantes selecionadas recebem uma lista com os temas das passarelas e das provas. Então elas montam os looks previamente, deixam ali guardadinhos, e a surpresa vai ficar em saber em qual look que vai ser usado para cada dia. E isso elas só vão saber na hora. Então corre o risco daquele vestido maravilhoso que ela montou, e que ela tanto queria usar, nunca vai ver a luz do dia, porque ela foi eliminada antes disso. Outra curiosidade é que, na sua gênese, o Drag Race era para ser uma mistura de America's Next Top Model com Project Runway, que são reality shows bem famosos lá dos Estados Unidos. Então, as drags não iriam competir sozinhas, mas sim com um parceiro que seria um estilista que faria seus looks. Eles formariam duplas e todo mundo conviveria na mesma casa, e isso tudo seria mostrado no reality. O formato atual é bem diferente do que foi pensado primeiro, mas em compensação temos a oportunidade de explorar ainda mais e ainda melhor os talentos de cada queen, já que habilidades como costura e maquiagem também são levadas em consideração em provas específicas. E ainda sobre as roupas, o limite de looks que podem ser levados pelas participantes é bem elástico. Nos Estados Unidos, a regra é que cada drag queen pode levar no máximo 5 malas de roupas. Então elas precisam dar um jeito de levar todos os vestidos, acessórios, perucas e etc., tudo nessas 5 malas. Já no Drag Race holandês, a vencedora disse em uma entrevista que cada uma podia encher até uma caminhonete se quisesse. O que explica porque tivemos looks mais elaborados e extravagantes na temporada dela. Eu amo saber desses bastidores de RuPaul. Assim, tipo, elas têm uma lista de roupas que elas têm que levar. Imagina elas recebendo a lista. Noite de 1000 Madonas. Daí você tem que escolher o look. E às vezes aquele look maravilhoso que você pensou, você não vai usar porque você é eliminada antes. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho legal, até porque elas têm essa parte de costura que a gente pensa. Eu sempre imaginava que elas faziam a roupa na hora. Mas eu sempre perguntava, tipo assim, gente, mas como que elas têm, tipo assim, 1 dia, 2 dias, 3 dias pra fazer uma roupa inteira dessa? Agora faz mais sentido, aí elas só dão, tipo, uma incrementada na hora. Provavelmente elas peçam, tipo assim, não, deixa os acessórios, essas coisas, pra vocês montarem lá na gravação. Mas eu acho legal isso, toda essa produção eu não sabia que elas montavam o look antes. E faz total sentido pela quantidade de looks que tem e pelo quão elaborado eles são, né? Sim, e cada vez mais tem uns desafios da passarela que são muito doidos, assim. Sei lá, a Club Kid nos anos 30. Daí ela tem que trazer um look disso. Imagina pensar na hora, né? E eu gosto, é por isso que eu gosto da Bianca, porque falaram pra ela, assim, você vai levar tantos temas. Aí ela chegou lá e fez todos os temas com 10 vestidos Terezinha Noivas e ganhou. Por isso, por isso que eu gosto. Gente, sério, ela é a melhor por isso, não tem como. É muito bom porque realmente ela, dá pra ver que os vestidos dela é muito Edna Modas, que ali do bairro ela foi ali, comprou. E todos os desafios era o mesmo tipo de vestido e mesmo assim ela ganhou. Eu amo também no dia que a Jasmine Masters sabia que ia ser eliminada e daí ela pega o melhor vestido dela pra usar e tipo, porque ela sabia que ela tava indo no bottom, algo assim, e ela não tinha ido bem no desafio, e daí o runway era um runway delas queens barbudas, elas tinham que ir com barba. E daí ela fala que ela meteu o melhor vestido dela porque ela queria fazer daquele momento único. E daí ela tá com um vestido belíssimo, uma barba e um cabelão, assim, eu amo. Vai, gente, é a própria Willan, a temporada inteira. Uma barba, um vestido e uma peruca. Não tem como. E uma pergunta, ela foi eliminada? Foi. Nesse episódio, foi.
Se eu não me engano, foi. Foi, né, G? Deu Eu certo, acho que então, foi, o plano dela. Esse eu não tô muito lembrado, mas eu sei que ela foi eliminada num episódio que pelo menos bonita ela tava. Um dos momentos mais esperados de cada episódio é o lip sync, que é quando duas ou mais queens se apresentam dublando uma música. Além do show em si, é nesse momento que sabemos qual competidora será eliminada na competição principal. Mas uma boa dublagem requer um mínimo de preparação, que é estudar a música e decorar sua letra para poder fazer a sincronização labial perfeita. Por isso, a produção entrega para as queens um iPod com uma seleção de músicas logo no começo da temporada. Assim, elas podem se preparar com antecedência para a apresentação. Mas tem um detalhe: frequentemente a lista tem mais músicas que o número de episódios, o que significa que tem músicas sobrando no iPod. Isso é para confundir as queens. A lógica é mais ou menos a mesma que a dos looks. Elas se preparam para N situações possíveis, mas só no dia elas sabem qual roupa vão usar e qual música que elas vão performar. A produção faz isso porque precisa do preparo das queens, mas não precisa tirar a espontaneidade da situação. E boatos que a produção pode ser bem traiçoeira, mudando a música na última hora. Inclusive, rola um papo que na 5ª temporada, na batalha entre a Jinx e a Detox, eles fizeram isso de propósito, mudaram a música na última hora. Dizem que foi para favorecer a Jinx, dando a ela uma música que ela performaria melhor do que a Detox, só para eliminar a outra. Fica aí, essa questão é aberta. Eu já ouvi falar nos fóruns aí de RuPaul que colocaram essa música porque a Jinx ficava cantarolando ela pelo Workroom a temporada inteira. Então, tipo, fica aí, né? Bom, se isso realmente aconteceu, eu vou passar o pano, porque eu acho que a Jinx merecia ganhar mesmo. Eu também acho. Tinha que roubar pra ela mesmo. Com certeza, falei com a RuPaul, liguei pra ela e falei, Ru, a gente precisa que a Jinx ganhe. E não é à toa que hoje em dia ela ganhou All Stars 7 de novo. Eu sei que tem muita gente que questiona que o último lip sync ela não ganhou, enfim. Mas, gente, ela foi melhor na temporada, aceitem. O Juliano acabou de admitir que foi ele que mudou a música, viu, gente? Vocês anotem aí, tá tudo gravado. E eu já quero puxar esse papo sobre injustiças e tal. Eu quero saber, não sei se o Lu vai se ligar muito, porque às vezes, como você não acompanha fora no Twitter, talvez você não pesque, mas quero saber, G, Lu, se vocês têm alguma injustiça que vocês sofreram muito, que tal Queen foi eliminada e não ganhou, ou que ganhou e vocês achou que não mereceu? Quais Queens vocês consideram cotadas? Quero saber. A única injustiça... Eu vou deixar essa pra vocês falar, porque eu não vou saber opinar. Não sei opinar, não assisti todas as temporadas. Mas eu só queria dizer que a Pablo devia ir pra julgar, e a Silvete Montilla devia estar no Drag Queen também, e a gente não tem. Essas são minhas injustiças. Agora fica aí com vocês, as injustiças certas. Então, eu tenho algumas tretas. Eu acho, assim, eu não vou dizer injustiça, eu vou dizer pelo tamanho da Queen e do programa. Eu tenho uma amargura muito grande da Alyssa não ter uma coroa. Porque ela se tornou tão grande que eu acho que ela merecia uma coroa. Não, tipo, vou falar na temporada dela, ou no All Stars, porque, tipo, se a Jujubee pode voltar 5 vezes, a Alyssa também pode. Eu imagino que ela deva ter sido convidada, só que, ao meu ver, ela se tornou tão grande antes de ganhar uma coroa que não faz mais sentido ela ter uma coroa. Só que eu acho uma injustiça ela não ter. Concordo. A Alice, ela é uma força, assim, né? E ela é muito engraçada, muito carismática. Ela tem looks perfeitos, ela performa muito bem.
é até chocante, realmente, ela não ter uma coroa. Eu queria muito que a RuPaul fizesse um All-Star só das mais injustiçadas, assim, sabe? Das que as pessoas que a gente aponta como mais injustiça, eu queria que ela colocasse de novo. Daí ia ser um sofrimento, ia ser horroroso ver elas sendo eliminadas, mas eu acho que seria uma competição muito importante. É muito legal. Assim, eu tenho uma Queen, antes de você falar a sua próxima, que eu tenho um apego a ela, que é a Katya. E eu achava que ela merecia ganhar. E eu sei que a Alaska, ela foi bem na temporada, ela entregou muito bem, mas sabe o carisma que eu acho que tem na Katya que não tem na Alaska? Então por isso que eu achava que ela merecia mais. Sofri. Não, mas eu gosto da Katya. A Katya é uma das minhas queens favoritas. Eu também acho que ela mereceu ganhar o All Stars 2. Só que, ao meu ver, o All Stars 2 foi formado pra Alaska ganhar. Dá a coroa pra Alaska. Sim. Eu acho que, tipo assim, falaram, ó, a gente vai montar uma temporada de All Stars que você vai ganhar, aí a gente chama umas queens pra competir. Você quer ir? Tipo, acho que foi meio desse jeito. E a Dor, por um lado, facilitou pedindo pra sair, porque se ela não tivesse saído, com certeza ia ser uma briga das duas. Mas ao meu ver, é a melhor temporada. Tipo, ali o Drag Race atingiu o ápice do que poderia entregar. É maravilhoso. Mas eu gostei muito desse último All Stars, o só de ganhadores. Eu achei que deu um refresh assim na minha cabeça, que é até doido a RuPaul não fazer mais All Stars de ganhadora. Eu acho que não vem, mas eu amei. O que eu não gostei dele foi que eles ficaram com medo de queimar as queens, então não teve crítica. Eu acho que tirou um pouco da dinâmica do jogo ali de, por exemplo, colocar elas frente a frente mesmo e falar assim, nós tudo é fodona, mas vamos ver qual é a mais. Sabe? Que ficou meio um chá de amigas ali, no caso. É, todo mundo é amigo, sabe? Eu senti falta um pouco de competição. Eu acho que é um ponto que talvez eles colocariam mais pra frente, mas eu acho que ficou com medo de manchar a imagem de uma Queen que ganhou o programa. Por exemplo, ganhou a 5ª temporada, ganhou a 6ª temporada, voltou, é ruim. Então, a 6ª temporada é ruim. Entendeu? Eu acho que ficou meio um pouco disso. Agora eu não vou conseguir deixar de falar da mais injustiçada no meu coração, que é a Jujubee. Não tem como a Jujubee não ter uma coroa, porque a temporada que eles colocam ela é boa, não tem como. Sério. Ela é maravilhosa, ela entrega tudo. Ela é comédia, carisma. Acho que talvez performance não tanto, mas mesmo assim, ela é maravilhosa. É inacreditável que é outra Queen que realmente não tem coroa. Mas eu quero saber de você, amigo, que se tem alguma Queen com coroa que você acha que não merecia. Violet. E eu vou ser atacado. Por quê? Por que que eu falo Violet? Porque ela ganhou uma temporada de queens extremamente fracas. Vamos combinar que é uma temporada que não tem competição pra ela. E a Violet, no programa, ela é uma cintura. Os meus amigos brigam comigo, mas, gente, eu não consigo mudar minha opinião. Se coloca ela numa 6ª, numa 5ª temporada, ela é eliminada muito rápido. E ela é uma queen que ela tem um senso fashion absurdo, só que ela não, ao meu ver, quero deixar bem claro, minha opinião não caracteriza a opinião do podcast. Me ataquem, mas me sigam também. Ela monta os looks são montados pra ela. Ela não é uma queen, assim, eu nem gosto tanto da Aquaria, mas, tipo, ela tem um senso e ela monta, tipo, muito absurdo. Ela não tem um look ruim. Agora, a Violet tem um que parece o Borat. Eu olho aquilo e eu falo, não é possível. Então, tipo, a minha opinião sobre ela, eu ainda quero gostar dela. Eu gosto muito das músicas dela. Mas em Drag Race, eu não acho que aquela coroa, tipo, ela é tão destaque, sabe? Se coloca ela no All Stars de vencedora, eu não sei se ela destacaria tanto. Porque ela não é tão versátil. Eu não acho ela tão versátil.
Mas ela é fashion, ela é drag, tipo, desse segmento. Então eu não vou questionar, mas ao meu ver, ela é meio cotada. Assim, tem uma queen que eu amo muito, que é uma das queens que eu mais amo, que eu me identifico, eu adoro ela. Acho que ela tem uma comédia muito boa, mas não é culpa dela que ela ganhou. Foi culpa do sistema que a RuPaul fez. E que eu acho que ela não merecia ganhar, porque tinha outras que mereciam mais naquela temporada. Mas mesmo assim, ela foi bem, ela é uma queen talentosa e tudo bem. Mas eu acho que por conta da forma que a RuPaul fez esse All Stars, ela ganhou, que foi a Trixie. Eu amo ela, eu adoro ela, mas não acho que ela teria que ter levado a coroa. A gente já discutiu, né, sobre a Trixie. Eu lembro que você é muito fã dela e eu da Shangela. Eu falei, não é possível que a Trixie ganhou a coroa da Shangela. Aí depois eu descobri uns negócios da Shangela. Eu falei, acho é pouco. É sempre assim. Sim, a gente esquece que é ser humano, né? Aí a gente vê só a drag, aí vai ver por trás, tem as polêmicas. Mas acontece. Eu já assisti um show da Shangela que é maravilhoso. É maravilhoso o show dela. E foi maravilhoso, né? Faz muito tempo. E, enfim. Mas hoje em dia eu fico também feliz que a Trixie ganhou, porque eu acho que, enfim, né? As coisas aconteceram, tá tudo bem. Construiu um império, ela abriu um hotel. Eu fiquei chocado. Eu quero ir no hotel dela. Ela fez até um reality show de abrir o hotel. Eu quero muito ir, porque é lindo. A Shangela também, inclusive, eu acho que ela é outra queen que se tornou maior que o programa. Não desmerecendo o programa, mas é porque o programa alçou ela num nível que ela não é para ela não é necessário retornar, porque ela já tá num patamar ali de celebridade mesmo. Tipo, eu não acho que elas veem mais ela como participante de reality show. Ela tá ali com Beyoncé, ela tá em Red Carpet, que acho que a mais que chegou próximo dela, que tá num caminho muito legal, é a Simone. Que também tá nesse caminho, que é uma winner que eu amo, que muita gente critica, mas eu amo ela. Eu sei, a conversa tá muito boa, o Kikiki tá maravilhoso, mas a gente decidiu dividir o episódio em 2 partes, porque ainda tem muita coisa pra gente falar sobre todo esse universo de RuPaul. Então, fica atento que semana que vem a gente volta, eu, Luigi e Jean, pra falar ainda mais curiosidades e conversar sobre tudo isso. E até lá, siga a gente nas redes sociais. Todas estão na descrição, junto com as fontes desse episódio, que foi editado e roteirizado por Daniel Fantinelli. A gente vai ficando por aqui, até semana que vem. Um beijo e tchau!